Iniciando então esse bate-papo de hoje, até hoje eu não consegui achar uma frase ou uma apresentação padrão para poder iniciar todos os vídeos. Mas para quem está assistindo e não nos conhece do Café com BPO, eu me chamo Guto César, temos o Breno VN e os membros aqui do nosso clube do Café com BPO. O tema de hoje é clientes. Por que eu decidi, ou a gente optou colocar por esse tema? Porque, assim, cliente acaba sendo uma grande incógnita, tanto para quem está começando, quanto para quem já está atuando, como lidar com os clientes atuais, como trocar de clientes, quais estratégias utilizarem com eles para poder melhorar alguns processos, porque existe uma evolução constante e muitas das vezes o cliente acaba impactando nessa evolução, ou porque ele dá muito trabalho, ou porque ele não quer aceitar as novas dinâmicas e melhorias que a gente acaba descobrindo, né, no mercado do BPO financeiro. E existe aquele cliente ideal. E aqui a gente pega um ponto muito prático, né? Acredito que todos nós, tanto na contabilidade, no BPO, decorrer da nossa vida e da nossa jornada, já tivemos clientes que nos ocuparam muito tempo, impedindo assim que a gente pudesse crescer, só que o BPO financeiro hoje ele é uma coisa que, além de ser nova, está em constante evolução e tem muita tecnologia. Então, você imagina que se tudo está sendo revolucionado pela tecnologia, quando eu falo tecnologia, tá, pessoal, não é só sistemas, tá? Estratégias, meios, possibilidades. Imagine que eu estou com um cliente de 1 ano na minha carteira, fazendo BPO financeiro, e descobrir novas formas de melhorar o fluxo de trabalho. Como é que você chega para esse bendito cliente que te dá trabalho e vai tentar mudar algo? E muito comum ele falar assim, não, mas sempre foi assim, mas eu já estou acostumado, mas a minha equipe já está desta forma, e você com desejo de crescer, porque aqui no café, pelo menos, a gente vê isso com uma grande constância. Sempre tem novidade, sempre tem ferramenta, a gente sempre tenta ir além das ferramentas padrões que estão no mercado. Então aqui a gente não vai falar só de ERPs, aqui a gente não vai falar só de gestores de tarefas, mas vai falar de integrações, de API, de documentos. Então, essa dinâmica de lidar com o cliente e não matar em nós essa evolução que é natural, que faz parte do processo, como é que eu lido com esse cliente que é antigo e que está acostumado que sempre foi assim, né? Então, eu começaria a pergunta, é claro que muitos aqui hoje estão com a câmera fechada, talvez com a não possibilidade de participar, mas temos um felizardo aqui com a câmera aberta para poder trocar uma ideia. E vocês fiquem à vontade, tá? Para levantar a mão, para poder comentar, para escrever aqui no chat, para fazer um comentário no vídeo, para trazer alguma dica, alguma disposição. A ideia é que a gente fazer desse bate-papo, né, bastante conhecimento compartilhado. E qual que era a linha que eu gostaria de seguir aqui com vocês? Suponhamos que a gente tem aí 3 tipos de clientes: os clientes estratégicos, os clientes operacionais e os clientes de baixo custo, digamos assim. Normalmente, assim, os clientes estratégicos geralmente são grandes empresas ou entidades que trazem contratos de longo prazo. São os mais estratégicos para o nosso negócio. São lucrativos, mas eles exigem um nível elevado de personalização e atendimento. Então, isso já impacta muito no nosso operacional. E qual que é a estratégia de preço para esses clientes, né? Um preço prêmio, talvez, justificando o valor pela personalização, pela complexidade de processos ou uma entrega diferenciada? Se eu fosse perguntar, Breno, para você hoje, na sua visão, o que o cliente representa para você nas suas empresas e qual que seria o cliente mais estratégico no momento que você está vivendo hoje? Quase um briefing para montar um site, hein? Não é? Poxa vida. Foram muitas perguntas. Vou tentar começar falando da questão de mudanças, né, com clientes atuais. Eu acho que o fácil ou difícil depende muito de como a gente expõe alguma coisa também. Se a gente está falando para o cliente que algo vai mudar, eu acho que é sempre válido tentar colocar uma explicação. Ó, porque vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, isso aqui vai ficar mais fácil, aquilo vai ficar mais fácil. Porque a mudança faz parte.
do mesmo jeito que as pessoas saíram do papel e da caneta, foram para o fax, e aí foram para o computador, e né, você tem novas formas de trabalhar, novas ferramentas de trabalho. Eu acho que a pessoa ela tem que entender, quando a gente propõe uma mudança, e aí a gente está falando do cliente, mas claro que eu acho que a explicação que a gente oferece para o cliente também é válida para fazer internamente. É explicar o porquê daquilo. Então, olha, a gente vai mudar, agora não vai ser mais assim, vai ser assado. Explicar quais são os benefícios e fazer a pessoa entender que o que a gente quer, no fim das contas, não é otimizar o trabalho de alguém, é otimizar o trabalho da empresa. Porque muitas vezes a gente pode estar otimizando o trabalho de uma pessoa em detrimento de outra. E a gente tem que ver o quanto que a gente está melhorando de uma e piorando da outra. O ideal, naturalmente, é que melhorasse para todo mundo. Mas, às vezes, isso não é possível. Então, a gente tem que fazer uma escolha. Se eu consigo melhorar em 20% o trabalho de um, mas piorar em 10% o trabalho do outro, talvez faça sentido. Faça sentido isso ser feito. Talvez não faça mesmo assim. Por quê? Porque esse que a gente está piorando em 10% pode ser a pessoa que está mais sobrecarregada hoje. Então, se essa pessoa é mais sobrecarregada hoje e a gente está piorando para ela as tarefas que ela executa do processo, né, as atividades que ela executa do processo, aquilo nem sempre é benéfico. Então, acho que, claro, é em conseguir explicar o porquê que a gente considera que aquela mudança deve ser feita. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quanto mais a gente consegue explicar, quanto mais claro, quanto mais fácil for de entender, mais o cliente vai estar com a gente. Mesmo assim, terão os casos dos clientes que não querem mudar, não vão querer mudar, etc. Aí você tem que dar opção para ele. A opção uma das opções poderia ser se cobrar mais caro, porque ele vai estar fugindo do teu método de trabalho. Eu poderia falar, bom, vou fazer isso no curto prazo, talvez no longo prazo eu Breno, não acho que seja muito viável, mas às vezes é uma forma de você, no curto prazo, falar, olha, então se a gente for continuar desse jeito, o preço vai subir. Então você está dando uma escolha, porque nada é gratuito. Então, o fato de você estar querendo propor um jeito novo de trabalhar, que você quer seguir com todos os clientes, e um cliente específico falar não, ele tem que entender que aquilo não é gratuito. Porque quem paga, alguém tem que pagar o preço daquilo. Se não é o cliente, é você. Isso eu garanto. Se você quer estabelecer o processo com os seus clientes, e aí você quer fazer essa mudança, que não necessariamente você precisa fazer todos de uma vez, você pode começar de forma gradual, começa mudando um, depois muda o outro, e assim por diante, mas você tem que deixar claro para o teu cliente que essa mudança vai acontecer. Caso ele não queira que essa mudança aconteça, a alternativa que ele tem se ele quiser continuar com você, é que o preço vai ficar mais alto. Porque alguém paga o preço por isso. E aí você tem que entender e analisar se é você quem quer pagar o preço ou se você vai fazer o teu cliente pagar por esse preço. Acho que essa é a primeira questão. Qual que era a segunda pergunta, Luca? O que é, na verdade, essa questão de estratégia, né? O cliente, quanto mais personalizado, sempre acaba sendo mais caro, né? Não tem como fugir disso. A segunda pergunta, o que é o cliente para você no jogo do BPO financeiro? Assim? O que ele representa? O que ele é de objetivo? Tipo assim, porque a gente entende que existem vários perfis de clientes, mas também existem vários perfis de empresa. O cliente para você, Breno, hoje, nas suas empresas, ele representa o quê? Ele é o quê para você, assim? Acho que eu não tô querendo filosofar demais, mas se você pudesse definir com uma palavra o cliente nessa sua experiência, porque nem sempre você foi empreendedor, você sempre foi empreendedor. Qual o desafio? O que o cliente é para você hoje? Talvez um desafio, talvez uma barreira, alguém que você quer ter muito contato com muitas mensagens de WhatsApp e muitos áudios, que é uma coisa que você adora, sabe? Algum detalhe assim. O cliente do meu ponto de vista, eu não diferencio muito o cliente como se fosse pensando numa empresa grande, uma outra pessoa de uma outra área, né, de um outro departamento, que não está no teu time. Porque é isso que acontece em empresa grande. Você, às vezes, trabalha em um time e você tem que lidar com pessoas de outro time.
E eu não vejo muita diferença entre nós, né, o BPO, a empresa do BPO, e o cliente do BPO financeiro. Porque são times diferentes. E o serviço que um executa impacta no outro. Então, o cliente, para mim, ele é mais um stakeholder, ele é mais um participante no processo. Porque o processo ele passa normalmente por vários times. Dependendo do processo, ele vai passar por vários times. E aí é como você consegue fazer essa integração que seja ótima entre o time do cliente, que aí pode ser um time de uma única pessoa, mas pode ser um time composto por várias pessoas também, e o time da tua empresa. Esse, para mim, é o grande segredo em qualquer processo, seja ele um processo que envolve participantes externos, e quando eu falo participantes externos aqui, eu estou falando explicitamente de clientes, ou seja, outra empresa, mas numa empresa grande, a gente pode considerar um outro time, mesmo sendo um participante interno, às vezes não está sob o mesmo chefe, você não responde para a mesma pessoa. Claro que, em última análise, todos respondem para o presidente da empresa, para o CEO da empresa, para o diretor, dependendo do tamanho da empresa, mas quanto mais afastado a liderança, digamos assim, o chefe está de vocês, mais pode ter ruído nisso. Então, uma coisa que eu acho que facilita numa empresa de BPO é que as empresas hoje de BPO, elas não as consideram tão grandes assim, e nem os clientes que ela atende são tão grandes assim. Então, eu acho que é uma questão de, às vezes, as pessoas que executam o trabalho de ambos os lados, elas estão um nível abaixo de pessoas que fizeram um acordo entre elas. Então, eu, da minha empresa, fiz um acordo com o dono da outra empresa, estabeleci o processo, e talvez quem execute o processo sejam pessoas que fiquem abaixo, tanto de mim quanto do cliente. E aí eu acho que fica mais fácil nivelar. Mas, para mim, o cliente, no fundo, ele é só mais um participante do processo. Tá? Claro que a gente tem que considerar que o processo existe para ajudar o cliente. Então, tem que ser um processo que seja benéfico para ele. E não necessariamente o que é benéfico para ele é o mais fácil. E aí você tem que entender o que eu quero oferecer e o que o cliente quer também. Porque eu acho que muitas vezes o cliente quer aquilo que é mais fácil, mas tem clientes que querem aquilo que é melhor. E são coisas distintas. Eles acabam fugindo, né? Oi? Eles acabam fugindo por conta disso, né? Porque às vezes o que pode acontecer, você tem que ver se tem a sintonia entre aquilo que você acredita que você tem que oferecer e aquilo que o cliente quer. Claro que você pode falar assim, se o cliente quer só um negócio que eu não acredito que vai ser bom para ele. Aí cabe a você estrategicamente tomar essa decisão. Eu quero oferecer algo que eu sei que não é o suficiente, mas já é alguma coisa, e eu estou satisfeito com isso. Ou não, eu quero encontrar clientes que acreditem naquilo que eu acredito. Claro que uma coisa, você pode ter os dois. Você pode ter tantos clientes que você faz coisas que você não acredita que aquilo é o suficiente para eles, mas eles estão completamente satisfeitos. E você também pode ter aqueles que acreditam a mesma coisa que você. Aí é uma questão de estratégia da empresa para oferecer isso. Mas para mim é só mais um participante do processo. A diferença é que o processo foi feito para trazer algum benefício para o cliente. Então, isso me faz refletir o seguinte ponto, Breno e pessoal. Assim, quem estiver aqui na sala, que puder manifestar ou por mensagem ou por áudio, de qualquer forma, para falar alguma dificuldade ou algum ponto específico para a gente poder debater, eu agradeceria muito. E por que eu estou falando isso? Normalmente, quem faz o financeiro são pessoas mais técnicas. E esse manejo com pessoas, essa necessidade que bate à nossa porta para poder vender, para poder conseguir ter relacionamento, manter o cliente, ou ter aquele manejo de alterar o pacote, ou de melhorar a situação, ele acaba sendo muito difícil, né? É árduo. Lidar com pessoas é uma arte. Não é tão simples, é difícil lidar com os nossos dentro de casa, imagina com os de fora. E ainda mais tendo essa relação de trabalho, né? De entrega, de expectativas. Então a gente tem aqui muitos perfis, muitas possibilidades.
E o que eu imagino aqui nessa questão? É construído. E a gente vai se deparando com vários cenários e a gente vai se encaixando dentre eles, aprendendo mediante aos sofrimentos do dia a dia, mas vai pegando jeito, querendo ou não, ou a gente faz ou acaba perdendo muito na produtividade, no dinheiro, né, na dinâmica de ser empreendedor. Então, assim, quem é empreendedor hoje tem que ter muita coragem, porque não é algo tão simples assim. E nessa visão primeira que a gente colocou de clientes estratégicos, todo cliente que chega, que você tiver que fazer alguma personalização no atendimento, ou na dinâmica de entrega, ele tem que ser um cliente que vai te trazer contratos de longo prazo e você pode colocar uma estratégia de preço ali prêmio. Um segundo ponto que eu poderia trazer aqui para vocês seria os clientes operacionais. São empresas ali médias que buscam otimização e redução de custos e entendam que o que eu estou falando aqui são pontos, tá? Não levem isso aqui como regra, como absoluto. Cada um sabe onde o calo aperta, mas são clientes ali que procuram eficiência, automações, eles têm algumas margens de negociação de preço que eu acredito que na grande maioria dos BPOs hoje são esses clientes que a gente cobra pouco, mas também não tem condição de dar muito e eles querem essa dinâmica de um preço mais acessível. Então, pacotes intermediários com foco talvez em automações, em processos, em pacotes menores de entrega com ganho de eficiência, seja um tipo de cliente interessante aí na parte operacional. O que ninguém conta para a gente, né, Marco André? O que ninguém te contou quando começou a trabalhar com financeiro, quando você teve que se deparar com pessoas? Assim, Boa poxa, eu tarde. achava que é desse jeito, não é? Boa tarde. 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 Aqui vai da tarde. Vamos lá. Ei, Marco, Não, é bora lá. porque eu estou tentando entender o assunto ainda, mas vamos lá. O que ninguém me contou? Cara, eu não sei. Eu acho que, do ponto de vista de venda, não teve muita surpresa, não. Eu tive muita surpresa do ponto de vista operacional. Vamos tocando aí, Operacional? depois eu contribuo mais. Eu cheguei o Não, caminho não. andando. Eu estou aproveitando aqui só para te cutucar mesmo, Marco. Um Pode falar, ponto Bruno. que eu acho. Eu sei que tem muita gente, né, que hoje faz parte do clube, que ainda não começou a jornada, né, de BPO financeiro, né, ainda não tem a própria empresa de BPO financeiro, está pensando e querendo fazer da melhor maneira possível. E claro que eu acho que vocês conseguem. Vocês não vão começar do mesmo lugar que outras pessoas que começaram BPO começaram, porque hoje a gente fala sobre bastante tecnologia, sobre processo, que acho que pode ser muito útil para vocês. Mas não achem que vocês vão começar do jeito perfeito. Não achem que o jeito que vocês começarem agora é o jeito que vocês vão trabalhar daqui 5 anos, daqui 2 anos, porque é muito provável, eu não posso falar que é certeza, mas é muito provável que alguma coisa do processo de vocês irão mudar ao longo do caminho. Porque vocês vão ver o que faz sentido pensando em como vocês gostam de trabalhar e o que não faz. Porque eu tenho o meu jeito de trabalho. Então, para o meu jeito de trabalho, eu vou trabalhar de certa forma. Então, eu estabeleci um processo. Talvez por teu jeito de trabalho, você estabeleça outro processo. E aí, dependendo do processo que você estabelece, você vai precisar de um WhatsApp. Talvez você vai precisar do e-mail. Talvez você não vá precisar de nenhum. Talvez você vai precisar de um sistema específico para BPO, como a Play BPO. Talvez você queira utilizar um sistema que não seja específico para BPO, como o Pipefy ou o ClickUp. Então, assim, eu acho que eu vou falar como é que foi com o meu primeiro cliente. Eu lembro que com o meu primeiro cliente, era uma empresa que não possuía sistema, o que tinha era feito em Excel, a comunicação interna muito era feita por e-mail, então acontecia uma venda, a nota fiscal era emitida pela prefeitura, eu acho que a venda, de alguma forma, ela era registrada dentro de uma planilha, esse registro da venda numa planilha é uma empresa que vende bastante produto, se não tinha ali dentro produto a produto do que era vendido, então basicamente você tinha o valor total
dos produtos e não item a item. E logo quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu já tenho um processo aqui, para esse processo funcionar, a gente vai precisar de um sistema. Aí, na época, eu mostrei o OMIE e o Conta Azul, que de todos aqueles, né, não vi 10 sistemas, eu devo ter falado com 3, 4, 5, se não me engano, acho que são 5 sistemas na época. Cheguei a fazer alguns testes, os 2 foram os que mais me agradaram. Como eu não sabia a diferença entre os 2 a fundo, eu falei para a pessoa, olha, fique à vontade para escolher um dos 2. A pessoa acabou optando pelo Conta Azul na época, e aí eu entendi, bom, ok, dado que eu escolhi agora essa ferramenta, esse meu método de trabalho vai funcionar assim. Porque eu já tinha a ideia, olha, eu preciso de um sistema para ter informação para fazer isso. Agora, qual sistema? Para mim, na época, que eu não entendia de integração, não entendia de API, nada sobre o assunto, a minha estratégia era, bom, eu vou entrar aqui no sistema, eu vou fazer uma exportação, vou colocar aqui uma semi-automatização para ter aqui na minha frente aquilo que eu preciso fazer. E era feito em planilha aquilo. Mas eu já tinha um conhecimento de planilha para conseguir fazer desse jeito. Então, eu rodava aquela planilha, ela ficava executando lá para mim. Quando ela terminava de rodar, eu tinha ali, bom, isso aqui que eu preciso de enviar de boleto, isso aqui é o que eu preciso fazer, isso aqui é o que eu preciso colocar no banco, etc. Então, eu comecei fazendo assim. Hoje é completamente diferente de como eu comecei. Então, assim, eu sei que o meu perfil sempre foi de querer automatizar as atividades. Eu sempre quis automatizar o processo, e aí o processo é composto de várias atividades, eu sempre quis automatizar o máximo possível. Então, eu sabia que na época que eu comecei aqui com o OMIE e o Conta Azul, eu teria isso em partes. Porque não precisaria entrar dentro do banco para emitir boleto, o meu próprio cliente não precisaria entrar dentro do site da prefeitura ou em algum outro site para emitir a nota fiscal. Ele poderia fazê-lo direto pelo sistema. Eu ficaria com a responsabilidade de enviar o boleto. Então, para eu enviar o boleto, eu teria que saber, ok, tudo que foi vendido dentro do sistema, o que é boleto que eu preciso gerar pelo próprio sistema e o que é transferência, que eu preciso mandar os dados bancários. Foi assim que começou. E aí eu vi, ok, e aí eu fui aprendendo. Hoje eu já falo, opa, o Conta Azul, para mim, do jeito que ele é hoje, vai mudar, a gente já sabe que eles estão fazendo a API para possibilitar integrações. Quando eu já descobri o que daria para fazer com as integrações, com a API aberta, aí eu optei por utilizar o OMIE e não mais o Conta Azul. Mas é porque eu já tinha isso em mente. Então, o meu perfil sempre foi de automatizar. E aí eu fui entendendo, ok, dado que o meu perfil é esse, qual vai ser o meu processo e quais são as ferramentas que eu vou utilizar no meu processo. Então, eu comecei de um jeito, então esse cliente que está no Conta Azul já começou a migração para o OMIE. Ele teve que abrir um segundo CNPJ, esse segundo CNPJ nós já colocamos direto dentro do OMIE. E aí ele faz a venda dentro do OMIE, ele consegue ter a operação dele dentro do OMIE. Então, essa é uma outra coisa do meu perfil que eu nunca considerei, e até por talvez não ter feito cursos de BPO, mas eu nunca considerei ter clientes que não conseguissem utilizar o próprio sistema. Eu sempre quis ter clientes que conseguissem usar o próprio sistema, ou seja, o OMIE, o Conta Azul, etc., para fazer as vendas. Porque, no fundo, a venda é os lançamentos de contas a pagar, mas as vendas geram contas a receber, né? Então, a minha ideia sempre foi que o cliente conseguisse fazer a venda pelo sistema. Ali ele já consegue emitir a nota fiscal, caso ele queira. Ali a gente já consegue emitir um boleto. Dependendo do sistema, ali a gente já consegue emitir um PIX, cobrança, onde vai sair um QR Code, uma chave que cola. Então, essa sempre foi a minha preferência. Claro que tem o BPO que vai falar assim, não, o cliente me manda tudo aquilo que ele recebeu e aquilo que ele pagou, ele me manda os comprovantes, eu entro no extrato e faço os lançamentos. É um outro perfil. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem alguns clientes, a gente tem clientes de perfis, às vezes, completamente opostos. Um que, não, o fluxo de caixa está mais do que bom para ele,
Tem um outro que ele, putz, não, eu preciso ter um DRE para tomar melhores decisões, que aí ele já começa a ter áreas de negócio dentro da empresa dele. Que é o caso desse meu primeiro cliente. Ele tem 4 áreas de negócio, então ele precisa ver um DRE, o fluxo de caixa é o da empresa como um todo, mas o DRE ele vê por área de negócio. Ele vê o da empresa também, mas ele vê por área de negócio. E aí, como é que eu construo esse DRE? Eu lembrei que, putz, lá no começo ele não conseguia fazer uma gestão de estoque. Ele não dava a saída de estoque quando ele tinha... Quando ele pegava aquele estoque e fazia uma instalação daquele estoque em algum cliente. Porque ele não só vendia o produto, mas ele utilizava esses produtos que ele comprava para fazer o serviço. Então, assim, se ele não dá a saída daquilo, ele não tem o DRE. E aí, na época, eu pensei, putz, vamos tentar, então, fazer de um determinado jeito. Que, do meu ponto de vista, não é um jeito tão escalável. Por mais que seja... Mas, assim, tem muita margem para erro. Então, pensando nisso, você tem que considerar, se esse meu cliente não quer utilizar, não consegue, por algum motivo, utilizar um sistema como o meu computador, ele precisa de um sistema específico para a área dele, eu quero ter esse cliente, e aí eu vou extrair os dados do sistema dele e jogar no meu, não vou nem entrar no sistema dele, ele vai me mandar alguma coisa do sistema dele, eu não vou nunca olhar o sistema dele, eu vou só olhar o banco, ele só vai me mandar comprovante. Aí cada um tem que definir como vai fazer. E aí não tem um jeito que vai funcionar para todo mundo. Mas eu acho que sim, com a experiência que eu tenho, o Gu, o Marco André e outros aqui, você pode ver, se o meu perfil é esse, eu acho que o meu perfil está mais alinhado com o Marco André. Então eu vou ouvir mais o Marco André porque faz mais sentido para mim. Ah, não, eu gosto do que o Breno... Eu acho que faz todo sentido que o Breno fala sobre automatizar. Putz, então eu vou ouvir muito o Breno nesse sentido. Quer dizer que você vai ignorar os outros? Não. Mas não tem como. São perfis diferentes, são formas de trabalhar diferentes, são fluxos de trabalho diferentes. E assim, Breno, você que está começando, você que já começou. No meu caso, eu já tinha começado quando eu conheci o Breno. Mas você que está começando, até eu que já comecei, né? Sem muito imbróglio aqui, não tem como queimar a etapa. A gente está sempre numa evolução. A gente está sempre no aprendizado e numa dedicação. E o que aconteceu? Quando eu conheci o Breno, eu até tinha uma visão de BPO, eu fazia algumas coisas, só que a chave ali, a grande mudança, o grande X da questão, ao entrar mais em contato com o Breno, foi a questão da escala. Peraí, por que eu estou nesse jogo aqui? Por que eu estou fazendo BPO? Como é que eu estou fazendo BPO? Existe uma outra maneira de fazer BPO? E aqui que está a grande sacada do que o Breno falou sobre a gente estar atento ao que os outros participantes aqui falam, porque existem muitas possibilidades. Não existe um jeito certo, mais eficiente para você, com certeza. E automatização foi, junto com a palavra escala, que fez mudar a minha chave, que fez mudar a minha percepção, e eu comecei a me questionar, poxa vida, até minha relação com os clientes mudaram, depois que eu comecei a andar mais com o Breno meio que me infectou aí, eu não consigo mais olhar para trás e tentar fazer um BPO tradicional igual eu fazia, porque não faz sentido. Tudo está relacionado ao tempo. Então, assim, a maneira com que... É claro, a gente se complementa aqui dentro do Café com BPO, sem sombra de dúvidas. Eu não estou falando que eu estou entrando numa mudança para me tornar igual ao Breno, mas não tem como você enxergar as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, assim, fazendo uma pergunta básica para vocês. Hoje, você começando ou não, você precisa pegar um cliente. Tá, como é que vai ser esse cliente? Cara, se arrisca, não tenha medo. Você está num momento que você vai ter que experimentar, que você vai cobrar barato ou não, que você vai pegar um cliente que está no nível de iniciante, que você vai pegar um cliente que está intermediário, um cliente avançado que sabe tudo de financeiro, mas arrisca. Ah, mas eu não sei quanto cobrar. Problema, você precisa adquirir essa experiência e adquirir músculos para poder continuar tocando o BPO financeiro. E dentro dessa dinâmica, aí eu pergunto para vocês, tá, você já começou a fazer o BPO, você precisa do cliente e você vai pegar todos os dados desse cliente e vai jogar dentro de um RP. Pode até ser uma planilha, mas ninguém mais fala disso. Vamos pegar aqui um RP, um sistema financeiro. Você vai fazer isso tudo no braço. Para cada cliente que chegar, você vai colocar um operador, vai ter que se desdobrar como fazer isso, ou de maneira mais eficiente, você pode acelerar o tempo de entrega daquilo que o seu cliente precisa
e não necessariamente ter operador? Qual que é o mais interessante? Então, a partir do momento que você consegue enxergar a aplicação dessas automatizações, dessa melhoria de processos, nesse entendimento de relacionamento com o cliente e o que você pode entregar para ele de benefício, para que ele foque no core business dele, cara, não tem como você querer fazer de um jeito trabalhoso, dificultoso, é claro. Cada um é livre para poder tratar da melhor forma, mas existe essa mudança, essa chave. E aqui a gente pode debater várias outras situações. Não necessariamente eu preciso fazer tudo automatizado, mas eu posso fazer de forma mais inteligente. E uma das formas de contraponto aqui do Breno, que eu acho muito inteligente, é do Marco André. Pô, o cara é um cara que pega a bagagem dele, pega a experiência, muitas das vezes quem faz a operação é o cliente, está excelente, e ele acompanha. Então, assim, você percebe que o BPO financeiro ele vai depender muito da sua trajetória, o que você tem de experiência e como você vai aplicar, do que o mercado está ditando, do que as pessoas estão falando, e tem que evitar muito esses comparativos, sabe? Acho que o comparativo acaba atrapalhando muito. Sucesso é determinado pela quantidade de clientes, o dinheiro que a outra pessoa tem, mas não necessariamente só isso, né? Você tem que trabalhar muito bem aí os propósitos. E você tendo uma boa estratégia, você vivendo muito bem, aproveitando toda a sua experiência, toda a sua capacidade ao longo desses anos de jornada de trabalho, aplicar isso para outros clientes, você só tem a ganhar, né? Acho que todo mundo cresce. Então, assim, é legal ter essa dinâmica aqui, porque a gente percebe que o tempo ele é o bem mais escasso e mais precioso que nós temos. Não dá para perder tempo com coisas que uma máquina ou que uma automação poderia fazer para você. No nosso último bate-papo, a gente falou sobre imagina alguém fazer cortes. Pode falar. Mas complementando o que você falou, eu acho que assim, que eu acho que tem uma grande diferença quando a gente fala. Eu concordo plenamente com você. Tudo é uma questão de alocação de recursos, e o recurso mais escasso é o tempo. Aí o ponto que eu faço, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que o cliente valoriza? Porque tem coisa que ele valoriza que, por mais que você faça em menos tempo, talvez ele não valoriza. Vou dar um exemplo: um relatório. Talvez o que ele valorize mais não é o relatório por si só, você mandar o relatório para ele, mas sim você sentar com ele e conversar sobre o relatório. Então, assim, claro, o enviar o relatório para ele tomar uma decisão, para ele olhar sozinho, você está otimizando o tempo? Com certeza, você pode estar fazendo isso. Ah, não, eu descobri um jeito de automatizar a criação do relatório e enviar o relatório para o meu cliente. Eu acho que, assim, automatizar a criação do relatório, super válido, porque o cliente, ele não valoriza a criação do relatório em si, ele valoriza o relatório. Se você criou o relatório em 10 horas ou em 1 minuto, o cliente não está sabendo. Ele não está nem se importando com isso. Esse é um problema nosso, de quanto tempo a gente gasta para produzir aquilo que a gente produz, que a gente se propôs a produzir. Seja um relatório, seja um agendamento dentro do banco, seja uma emissão de nota fiscal, seja um envio de um lembrete de investimento para o cliente, de uma cobrança. Aquilo que a gente se propôs a fazer fomos nós. Então, assim, aquilo que eu me propus a fazer, como que eu consigo alocar melhor os recursos que eu tenho para produzir isso daqui? Então, a produção do relatório em si não tem valor. O que tem valor é o relatório, mas às vezes o cliente valoriza mais, não é nem o relatório, é você, a reunião que você tem com ele de 1 a 2 horas para discutir não só o relatório. Porque quem já fez reunião com o cliente aqui sabe que muitas vezes você fica 15 minutos no relatório e 45 minutos ouvindo problemas da empresa. Puta, a gente está com problema nisso, a gente precisa melhorar aquilo. E às vezes você vai deixar, ou você já começa no relatório, ou você deixa rolar o relatório no fim. Então, assim, às vezes o cliente valoriza não é o relatório, receber o relatório, mas sim conversar com você enquanto visualiza o relatório. Tem cliente que vai valorizar, igual esse caso do meu primeiro cliente, que ele valoriza muito o DRE. Não dá para, na cabeça dele, não ter o DRE para ele tomar uma decisão, dado que ele divide a empresa por área de negócio, são completamente distintas. Ele tem serviço, ele tem produto, ele tem serviços
distintos, que até se complementam, mas são serviços distintos, com operações distintas, com pessoas distintas. Então, identificar, tentar de alguma forma, e aí é claro que é muito mais fácil fazer isso depois que a gente já está com o cliente. O que esse cara valoriza? Esse cara valoriza eu fazer a reunião? Esse cara, será que esse relatório que eu me propus a fazer no meu processo, enviar uma vez por semana, para ele ter uma visibilidade do fluxo de caixa dele da semana, será que ele para ver aquilo? Porque assim, se ele não para ver aquilo, mas já está construído dentro do teu processo, e o gasto de você gerar aquele relatório, ele é mínimo ou ele é inexistente, você continuar fazendo ou não, ele é indiferente do ponto de vista do teu negócio. Porque o cliente, quando ele quer, ele olha, quando ele não quer, ele não olha, mas se você não está gastando tempo para fazer aquele relatório e enviar para ele, ok. Agora, se você está gastando tempo para fazer o relatório, enviar para ele e ele não está vendo, aí sim você tem que falar, ok, será que faz sentido eu alocar o meu tempo, que é o recurso mais valioso que tem, para fazer isso? Ou será que eu tenho que tentar descobrir o que esse meu cliente valoriza, ou o que a maioria dos meus clientes valoriza, para aí sim eu gastar o meu tempo e a minha energia para desenvolver alguma coisa? Porque talvez isso que você tenha feito, de não, eu vou ter esse relatório, etc., faça sentido para alguns clientes e não faça para outros. Então, se você gasta tempo e energia para desenvolver aquilo, você vai falar, ok, então talvez para esses eu não precise fazer, mas eu tenho que fazer para aqueles. Você já vai ter esse tempo e essa energia para focar em outra coisa no teu negócio. Seja ir atrás de clientes que valorizem aquilo, seja obtendo um conhecimento novo, seja utilizando para melhorar o processo da empresa, para criar treinamento dentro da empresa. Mas se você já tem pronto, é quase que... E o custo de fazer o relatório é automático e o custo é mínimo, e o envio também, o custo é mínimo e é automático, é indiferente para você, porque você não está mais alocando o teu tempo e a tua energia ali, a não ser que seja, opa, deu algum problema na automatização. Mas aí, se deu problema na automatização, talvez tenha dado para todos. Você vai ter que agir de qualquer forma, porque alguns valorizam aquilo. Então, assim, essa alocação de recurso, tempo e energia, que são relacionadíssimos, ela é crucial. Crucial. Porque, no fundo, qual que é o único jeito que a gente tem de ser mais lucrativo? Quando eu falo ser mais... é aumentar a lucratividade na empresa. Tornar a empresa mais produtiva. Então, se eu definir que eu quero ter... E aí vamos falar como se eu trabalhasse sozinho. Não, eu vou trabalhar sozinho, eu não quero ter operador, eu quero fazer tudo sozinho, do meu jeito, eu não quero ter que treinar ninguém. E eu quero ganhar R$12.000 por mês de receita. Eu quero ter uma receita de 12 mil, porque eu tenho gastos de 2 mil. Então, eu quero conseguir retirar no fim do mês R$10.000. Legal. Aí eu vou parar e pensar. Eu vou trabalhar muito. Então, eu estou disposto a gastar 1 hora com o cliente por dia. Então, quer dizer que se eu quero trabalhar 12 horas e no máximo 1 hora para cada cliente, eu posso ter 12 clientes. Eu teria que cobrar R$1.000 de cada cliente. Se eu conseguir otimizar o tempo que eu gasto com cada um dos clientes, eu consegui fazer alguma coisa de diferente no meu processo, mesmo que seja manual, mas que ficou mais fácil, eu gaste menos tempo, mas claro, quando a gente fala de automatizar, o ganho é muito mais expressivo. Então, se eu conseguir, de alguma forma, usando uma tecnologia nova, desenvolvendo um processo automatizado, etc., e eu ganhei meia hora com cada cliente, quer dizer que agora, ao invés de 12 clientes, se eu quiser, eu posso ir para 24. Eu ainda estou disposto a trabalhar 12 horas por dia. Não, eu não quero ter mais cliente. Ótimo, agora eu trabalho 6 horas por dia, os outros 6 eu posso ficar com a minha família, eu posso ficar com os meus amigos, eu posso fazer mais esportes, eu posso curtir mais meus hobbies. Então, a produtividade era essencial. Então, essa alocação do tempo e da energia, ela é fundamental. Fundamental. A Andrea, pessoal, vocês me quebram todinhos, eu não consigo associar o nome da empresa com o nome da pessoa. Mas bora lá, a Andrea colocou o seguinte, ela está perguntando aqui no chat, como vocês definem o cliente ideal? Quais são as características? E aqui eu vou botar meu ponto de vista,
Depois, quem quiser botar o seu, fique à vontade, principalmente o Breno. O que eu entendi, tá? De maneira bem... do jeito que está na minha cabeça aqui, bem simples. Eu percebi que o cliente ideal ele está muito atrelado ao seu modelo de negócio, a estratégia que você está atuando, a maneira com que você está atuando. Quando eu estava lá atrás, Andréia, fazendo BPO financeiro meio que de modo tradicional, meu cliente ideal era qualquer um. Pagando uma mensalidade, eu não tinha problema nenhum em trabalhar para aquele. Depois que eu entendi um pouco a dinâmica que o Breno acaba trazendo aqui para nós, eu percebi que o meu cliente ideal, para que faça sentido, tem que funcionar muito bem dentro do meu modelo de negócio para as coisas fluírem. Então, hoje, o meu cliente ideal, as características que você perguntou, são clientes que utilizam o RP que eu vou estabelecer, no caso o Omnia, que aceite utilizar o OmniCash ou o Banco Linker como banco de tesouraria. Então, obrigatoriamente tem que ser esse banco. É o cliente que, independente de qual cliente que seja, tá? O cliente ideal para nós é aquele que esteja disposto a pagar muitas das vezes o que a gente cobra, que esteja disposto a utilizar as ferramentas que a gente coloca para ele e que ele entre dentro desse fluxo de trabalho. Por quê? Porque este tipo de cliente ideal vai fazer com que eu ganhe tempo na produção, tempo na qualidade de entrega e na dedicação para com eles. Foi o que o Breno falou. Se até então eu atendia 12, por conta desse modelo de negócio, eu consigo atender agora 24, talvez. Eu posso escalar isso para poder atender muito mais. Então, acredito eu que o cliente ideal está muito atrelado à maneira com que você trabalha. Porque isso vai impactar diretamente que tipo de cliente você quer dentro da sua base. Aí eu te pergunto, Andréia, você quer que o cliente escolha o banco? Isso vai impactar muito. Você quer que cada cliente que chegue com um sisteminha diferente para cuidar do financeiro? Você quer que o cliente que chegue, ele seja um cliente pequeno que não consiga te pagar muito, mas sempre tem uma demanda grande? Ou você percebeu que você tem que tratar de maneira estratégica com clientes que possa ter um contrato com um período, um prazo maior de execução de trabalho, mas que consiga arcar toda a tecnologia que você está colocando? Então, tudo isso acaba meio que influenciando, ao meu ver, tá, na questão do cliente ideal. Hoje nós temos o cliente atual e, pensando no que a gente consegue produzir, na nossa capacidade, a gente consegue encontrar esse cliente ideal a partir do que a gente consegue fazer. Não sei se eu falei besteira, é mais ou menos isso, né, Breno? O cliente ideal estaria atrelado ao quê? Hoje eu considero que o nosso cliente ideal são alguns fatores, mas se eu tivesse que nomear esses fatores, basicamente hoje, eu diria que o nosso cliente ideal ele fatura entre 100 mil e 6 milhões por mês. Então, é muito raro a gente considerar uma empresa que fatura menos de 100 mil por mês como ideal para nós. E tem que ser uma empresa que já tenha ali pelo menos 5 colaboradores como PJ e ou CLT. Então, a gente está pensando, tem o proprietário da empresa, ele tem ali mais 4, 5 pessoas trabalhando com ele. Porque aí a gente sente que a gente consegue ajudar mais. Empresas que a gente consegue estabelecer o processo, mapear o processo como ele é, ver o processo como ele deveria ser, como que a gente vai estabelecer, né? O que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, etc. Então, isso é o que a gente acha que a gente consegue ajudar mais hoje. Esses são, acho que, os dois principais fatores. Claro que vai depender muito do tipo de negócio. É um negócio que vende por maquininha. Cara, do mesmo jeito que hoje a gente trabalha com, você quer que a gente execute o serviço para você? Então, quem escolhe a ferramenta sou eu. Se eu quero contratar um marceneiro para fazer um móvel na minha casa, quem vai escolher a ferramenta que ele vai construir o móvel é ele, não sou eu. Mas do mesmo jeito, a gente trabalha com as nossas ferramentas hoje. A gente trabalha ali hoje com 1 ou 2 bancos, a gente trabalha hoje com uma adquirente. Então a gente fala, olha, você precisa de uma adquirente? Então a adquirente vai ser essa. E além da adquirente vai ser essa, você usa o PDV? Uso. Cara, dá para mudar o PDV? Vamos colocar um PDV que já integra a e puta, não dá por causa disso. Ok. Então a gente tem que. Então você vai ter que preencher isso aqui para a gente. Você está disposto? Putz, não estou. Então, assim, não tem muito o que fazer, porque a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa. Porque o financeiro, assim como o contábil, é uma bola de neve, né? Então, você deixou de fazer alguma coisa agora, aquilo não desaparece, não some. Você não consegue
Ah, não, então eu vou fazer lá na frente que vai resolver o problema. Muitas vezes isso vai virando uma bola de neve. O contábil, então, nem se fala. Mas o financeiro também. Ah, não, eu preciso fazer a conciliação aqui diária. Puta, esse cara não me manda para fazer a conciliação diária. Aí quando faz a do mês, o cara esquece de me mandar alguns dias, aí quando ele vai ver o relatório do fluxo de caixa, não tem tudo, aí o cara fala, puta, eu estou pagando, mas aquele também não está fazendo a parte dele. Então, assim, no fundo, você acaba se frustrando porque você não tem aquilo que você precisa, e o cliente acaba se frustrando porque ele não tem aquilo que ele quer. Então, quanto mais claro você conseguir, quando você for, estabelecer, olha, o que eu vou fazer é isso, o que você vai receber é isso, você precisa fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quanto mais claro isso for para o cliente, antes de vocês fecharem negócio, melhor. Porque aí depois você vai falar, olha, você, daquilo que a gente acordou lá atrás, você está deixando de fazer isso, isso, isso. Então, se aquilo for muito bem acordado entre vocês, e aí para conseguir fazer isso, é bom você já ter um processo muito bem estruturado, justamente você fala, olha, para esse tem esse processo, para isso aqui funcionar, você tem que fazer isso tem que fazer isso tem que fazer aquilo. Ah, tem alguma coisa que... E aí, qual que vai ser o resultado do processo? O resultado é que a gente vai mandar um lembrete de vencimento para o teu cliente um dia antes do vencimento, no dia do vencimento, e a gente vai mandar um lembrete de vencimento em atraso em D+1. E depois disso, eu vou criar uma tarefa lá no ClickUp, onde você vai conseguir acessar, ver qual a venda que está em atraso, qual a nota fiscal, etc. Tudo bonitinho, mas aí você vai ter que entrar em contato com o teu cliente para resolver o problema, que a gente não faz ligação. A gente envia e-mail e o WhatsApp, dá cobrança em D-1, em D0 e em D+1. Então, é isso. Aí, o que isso me ajuda? Cara, a tua inadimplência, se ela está em determinado nível, ela tende a cair drasticamente, dependendo do nível que ela tiver. Putz, esse é o processo. Qual que é o outro processo? Fazer agendamento no banco. Legal. Então, para a gente fazer o agendamento no banco, você precisa me enviar os documentos assim, assim, assado, por aqui ou por ali. Beleza. Então, putz, por que a gente está pagando tanta coisa em atraso? Porque aqui, você me mandou depois do prazo. Você tem que me mandar com tantas horas de antecedência, você me mandou depois, o processo é feito de manhã, você me mandou à tarde, a gente pagou com multa no dia seguinte por causa disso. Então, fica bem claro para todo mundo. Só que, Breno, você foi muito duro, Breno. Imagina, eu estou aqui na minha empresa, vou chegar para o meu cliente e falar, não, é do meu jeito, pronto, acabou. Eu não vou ter nenhum cliente. Como é que vai fazer nessa situação, rapaz? Eu queria muito ser desse jeito, mas você foi muito duro, cara. Você é um cara forte. O Bruno acaba elogiando aqui a nossa maneira. Mas, André, brincadeiras à parte, existem muitas pessoas dentro do meio do BPO financeiro, e a gente escuta isso com uma certa frequência, que quando você determina um nicho para uma determinada área, por exemplo, área médica, só consultórios, facilita também, porque você vai ter processos estabelecidos, você vai saber lidar com aquele público, com aquele grupo de pessoas, aquele grupo de clientes, e vai ter uma expertise maior ali para fazer uma entrega, para poder fazer a prospecção e para poder lidar com o cliente. Então, assim, esse foi uma maneira que eu nunca tinha escutado em local nenhum, até então não se falava, e que para mim fez mais sentido até hoje, tá? Trabalhar dessa forma. Porque mesmo que você pegue um nicho específico, é impressionante como todos eles são diferentes em si. Eu posso pegar, sei lá, 15 médicos. Cara, cada clínica vai ser de um jeito, vai ter uma visão, vai ter uma mania, vai ter um sisteminha próprio lá que vai facilitar o médico e vai dificultar a nossa vida na hora da entrega. Não, mas aqui a gente cobra de tal forma, aqui a gente separa de tanto jeito, aqui o plano de saúde que a gente atende, a forma que entrega para o plano de saúde tem essas complicações. Então, assim, eu não sei se para você ficou claro. E tem um caso, aproveitando que você falou da clínica, como cada caso é um caso, do jeito que eu falei lá atrás, então, assim, eu quero sempre que o meu cliente consiga utilizar o sistema. E a gente tem que ver, claro, que nem sempre é possível que ele utilize só o nosso sistema. Talvez ele tenha que usar um outro. Então, tem um caso agora que a gente está estabelecendo um processo financeiro de uma empresa de fisioterapia. Então, eles têm um sistema, claro, você tem que ter um sistema de agendamento, de agenda recorrente, você tem várias clínicas, ele tem várias
profissionais atendendo, etc. Ok. O que ele precisa ter? Eu falei, olha, do meu ponto de vista, o que você precisaria ter? Claro, você tem que ter a questão de todos os recebimentos e todos os pagamentos, então a gente vai usar o OMIE para fazer isso. Só que ele vai fazer esses lançamentos dentro do OMIE? Não. A gente criou um formulário hoje, que aí a pessoa vai cadastrar o paciente pelo formulário, que a gente vai pegar toda a base que já existe e vai subir dentro do OMIE. Aí a gente vai usar o que hoje? Também o Wi-Fi para fazer esse formulário. Então, ele vai preencher o formulário com todo paciente novo que chegar, ele tem aí as secretárias das clínicas têm que preencher o formulário. O que mais que elas têm que preencher no formulário? Além de preencher o paciente, elas têm mais outros 2 formulários para preencher hoje em dia. Um de recebimento. Então, assim, o cliente veio aqui e vai pagar no cartão. Acabamos de colocar a Stone lá, que eu falei, né? A adquirente que a gente usa hoje é a Stone. Então, você está disposto a mudar para a Stone? Estou disposto a mudar para a Stone. Ok. E, no fundo, ele conseguiu até um desconto do que ele pagava na rede. Então, foi benéfico para ele e é benéfico para nós. Então, ele vai usar a Stone. Então, todos os pagamentos que forem em cartão de crédito ou débito, ela vai preencher qual paciente está pagando, o valor e o código que sai no comprovante da Stone. E quando for dinheiro ou cheque... Ficou mudo, Breno. Então, voltou? Voltou. Então, esse do recebimento, como eu falei, quando for cartão de crédito ou débito a forma de pagamento, ela vai colocar o código da Stone. Quando for cheque ou dinheiro, ela vai ter que colocar a unidade. O código da Stone não existe. E quando for Pix, como a gente vai usar o OMIE, vai gerar o Pix direto pelo OMIE Cash do OMIE. Então, o paciente dele vai receber, na hora que ela preencher o formulário, tanto o documento do Pix, né, para a pessoa entrar, abrir e ler o QR Code, quanto a chave copia e cola. A pessoa vai lá, copia, cola e paga. Então, esse é o do recebimento. E a gente vai colocar Por que a gente não vai colocar a questão da nota fiscal dentro do OMIE? Porque dentro do OMIE, como a gente quer ter o DRE lá dentro, o DRE, do meu ponto de vista, pensando na clínica, eu tenho que ter todas as sessões executadas naquele mês. Então, a gente vai extrair do sistema dele a agenda de tudo aquilo que foi executado, porque ali você tem um profissional, você tem um comissionamento que tem que ser pago, etc. Então, a gente vai subir isso dentro do sistema dele. Então, a nota fiscal, como a gente vai subir sessão por sessão, a nota fiscal não pode ser emitida dentro do... Porque, às vezes, é aquela coisa, o paciente dele quer quebrar a nota, né? A nota deveria ser de R$1.000, uma de R$1.000, não, faz 2 de 500 por causa do reembolso, esse tipo de coisa que a gente sabe como funciona em clínicas médicas, fisioterapia. Então, vamos achar uma soluçãozinha aqui para fazer a questão da emissão da nota fiscal. Então, ela vai preencher um formulário também. Então, tudo aquilo que ela está preenchendo no formulário, seja o paciente, seja o recebimento, seja a nota fiscal, tudo aquilo a gente vai lançar dentro do OMIE. Vai ter integração com o OMIE, e ali ele vai conseguir ver tudo. Ele vai conseguir ver quais são as sessões que foram executadas por um paciente, mas aquele paciente não pagou. Tudo aquilo que aquela pessoa já pagou antecipado, que ainda tem de sessão para ser executado, então agora ele consegue ver. Além do que devem de dinheiro para ele, tudo que ele deve de serviço para os pacientes. Tudo isso vai conseguir ver. E a gente não vai abrir mão de usar o OMIE, a gente não está abrindo mão de usar o Pipefy, mas a gente entendeu a necessidade e falou, cara, a gente consegue usar o Pipefy e o OMIE para dar, aí vai colocar Stone, vamos pegar um sisteminha para emitir a nota fiscal por integração e vai colocar alguma coisa para o processo financeiro estar do jeito que a gente acha que deveria ser e ele concorda com aquilo que a gente acha que deveria ser. Fantástico. Marcos, quer falar, meu caro? Quero. Toda vez que fala de cliente ideal, eu fico até com medo de falar, porque eu devo ser o cara mais sem critério para escolher cliente, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. Eu fico, assim, talvez seja uma dificuldade minha, mas eu não me sinto à vontade de chegar num cliente, e talvez o jeito que coloca não é o jeito da abordagem com o cliente, e falar assim, eu só pego, entre aspas, eu só pego se for assim, assim, assim. É muito mais no sentido que vocês vendem um método que vocês trabalham, não é isso? E cabe ao cliente aceitar ou não, é isso?
Porque assim, porque para mim fica assim, eu tenho meu método de trabalho e se ele não estiver, se o cliente não se adequar, provavelmente a gente não vai fechar negócio. Mas eu não corro o risco também de engessar demais o comercial. Eu fico pensando, porque assim, ó, se eu sou nichado, eu só vou, porque quando eu colocou de 100 mil a 4 milhões, sei lá quantos milhões, porque se eu sou nichado em médico, eu só vou gerar lead para médico, né? Eu só vou procurar médico, seja lead, seja orgânico, seja qualquer forma. Se eu não sou, que é o meu caso, eu vou no cliente, até então eu pouco conheço dele, né? E aí eu falo o que eu faço. E eu te garanto, eu te afirmo que em 100% dos casos, pelo menos um orçamento sai. Pode até não fechar negócio por questão de valores, por algumas questões. Eu fico pensando assim, como que na prática eu coloco, ou vocês colocam o modelo de negócio de vocês, sem parecer que eu que estou condicionando para prestar o serviço do cliente. Não, não. Se eu não estou condicionando para ser o prestador de serviço deles. Eu te falei, Breno, que parecia palavras duras para a nossa realidade. Mas, Marcos, de forma bem, bem tranquila, o que eu acho? Que quando você vai no médico e quer uma segunda opinião, você vai encontrar médicos que vão te receitar desde chás a medicamentos extremamente controlados. Isso você sendo cliente e o médico ali te proporcionando uma consulta. Tem médicos que vão ser mais incisivos em querer amputar um dedo ou fazer uma cirurgia mais agressiva, outros vão tentar fazer algo mais fitoterápico. No nosso caso, o nosso BPO financeiro, ele pode até aparentar que a gente está impondo algo, mas como especialistas, a gente gosta de sentar com o cliente e escutar. Beleza, eu escutei a sua situação. Na nossa visão, na nossa expertise, isso tem como ser melhorado de tal forma. E é o que o Breno fala, muitas das vezes, o melhor para o cliente não é o mais fácil. E por que a gente fala isso? Porque a gente acredita piamente que se você consegue reduzir o contato humano muitas das vezes para minimizar ali os erros, se você consegue fazer com que ele não saia do padrão, imagine, tem que digitar um CPF, e ele não vai conseguir digitar o CPF se ele não colocar no formato e a gente travar aquela célula ali do formulário. Não vai ter risco de erro. Então, ele só vai conseguir colocar um CPF se ele colocar 3 números, 1 ponto, 3 números, um tracinho, 2 números. Então, assim, na nossa visão, a gente utilizar de tecnologia, ferramentas, estabelecer com ele essa dinâmica é o mais assertivo dentro da nossa terapia para com aquele paciente, para que ele melhore aquela situação. É claro, ele pode ter uma segunda opinião, mas dentro do que a gente entende de tecnologia e de entregas, acho que talvez seria o melhor. E é claro, a gente não vai fazer tudo. Por isso que muitas das vezes existe uma via de mão dupla. O cliente, ele chega até nós querendo saber se a gente vai atendê-lo. E nós chegamos até o cliente querendo saber se aquele cliente vai nos atender. Porque, querendo ou não, Marco, essa brincadeira aqui é para poder fazer meu negócio crescer de forma inteligente e que faça sentido. Eu não tenho dúvida quanto à eficiência do processo, não. A minha dúvida, e aí eu pensando como que eu poderia também formatar um modelo de trabalho para mim, se isso não estaria limitando demais. Vou chutar aqui, tipo, de cada 10 clientes no modelo tradicional eu fecharia 6, e no seu modelo eu fecharia 1 ou 2? É nesse sentido. É mais duro para achar cliente. Com certeza é mais difícil. Muito mais, cara, muito mais difícil. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Mas como a gente acha que no longo prazo é o mais viável, a gente está disposto a abrir mão no curto prazo para isso. Para que no longo prazo a gente consiga ter isso. Mas sem dúvida, né? É mais claro. Se o cliente falar assim, não, mas eu queria que fosse assim, e a gente falasse sim, a gente conseguiria ter muito mais cliente, sem dúvida, assim. Não tem assim. Disparado. Não, tem 2 certezas, né? Que a gente vai morrer os impostos. Essa é a terceira. Eu tenho dúvida que seria assim.
É muito mais fácil. Ah, putz, não, só isso daqui, não, isso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, isso aqui eu vou dar uma flexibilizada, etc. Mas eu não acho que funciona no longo prazo. Eu acho que, muitas vezes, eu não quero correr o risco de perder o foco disso. Eu acho que eu já falei em outro café, mas no livro de um dos cofundadores da Netflix, que foi o primeiro CEO da empresa, né? Ele saiu faz muito tempo já, o que está lá agora já deve estar uns 20 anos como CEO da empresa, mas ele fala de uma decisão que eles tiveram que tomar lá nos primórdios, quando ainda era DVD, e quando ainda eles tinham duas fontes de receita. Uma era o aluguel dos DVDs e a outra era a venda dos DVDs. Em um determinado momento, a venda dos DVDs representava, e aqui eu estou chutando, se eu não me engano, para baixo, porque era mais, tá? Mas eu vou chutar para baixo. A venda dos DVDs representava 90% da receita deles, e o aluguel representava no máximo 10%. Qual a decisão que eles tomaram naquela época? De matar a venda dos DVDs e ficar só com o aluguel. Ou seja, a principal fonte de receita deles reduziu de X para 0, porque eles mataram aquela fonte de receita, e eles ficaram só com a fonte de receita do aluguel, que no longo prazo acabou se mostrando mais acertado. Claro que muitas vezes decisões como essa são tomadas e não dão certo. Eu estou dando um exemplo que deu, mas com certeza para esse exemplo que deu, devem ter outros 90 que não deram. Mas eu não consigo imaginar a gente trabalhando hoje, do jeito que a gente trabalha, com 10 bancos, com 8 adquirentes, com 6 sistemas. Eu não acredito nisso. Do mesmo jeito que você, Marco André, pensando na parte de sistema, você já definiu, olha, o Conta Azul é o meu sistema, porque para você faz total sentido ter e eu acho que para a maioria faz total sentido ter um sistema só e ficar com aquele sistema, se ele for o que melhor se encaixa no teu modelo de negócio. E aí você viu o seguinte, cara, para banco, do meu modelo de negócio, é indiferente se for Itaú ou Bradesco, ou se for Caixa, ou se for isso, se para o teu modelo for, fique com todos. Fique com todas as opções que existem, desde que não atrapalhe o teu modelo de negócio. Agora, dado o nosso modelo de negócio, que eu acho muito mais restrito, sem dúvida alguma, do que o teu, a gente fala, cara, para o nosso modelo de negócio funcionar, a gente tem que usar 2 bancos. Então, hoje a gente usa o Linker e o OmiCash. São os 2 que a gente está usando. Breno, mas isso é porque também, no meu modelo de negócio, passa por uma educação de gestão. Eu tenho uma parte muito dura do meu trabalho, que é o início, né? Porque eu vou lá, pego, e a ideia é organizar o financeiro daquela empresa. Então, eu tenho clientes que começam com 5, 6 bancos, e com 3 meses, 2 meses, a gente convence ele que não faz sentido ele pegar dinheiro do banco, ficar passando para outro, ficar passando para um, ficando passando para outro, até ele. Então, deve ser isso também. Os clientes que estão comigo há mais tempo trabalham com 1, 2 bancos, estourando um terceiro, que facilita muito a vida, né? A maioria entende que um banco é o suficiente. Então, assim, pode ser por isso também, que é um modelo de trabalho muito diferente do seu, né? E aí, detalhe, eu não faço pagamento nem recebimento, né? Sim, exato. É isso que eu ia pontuar agora. O fato de você não fazer pagamento, para você, o banco que ele utiliza é indiferente, desde que aquele banco tenha integração com o OMIE, com Conta Azul, desculpa. Porque se você tivesse que entrar dentro dos bancos para ficar exportando o FX, já ia começar a ser um peso no teu modelo de negócio, justamente pela questão do tempo e da energia que você teria que gastar para conseguir fazer o serviço que você acontece muito que você fala assim, qual banco você me sugere? Eu vou lá e tiro um print da tela do Conta Azul, eu falei esses aqui. Isso, por quê? Porque ele tanto faz o banco, justamente porque você não agenda. Agora, como a gente agenda e a gente quer automatizar o processo de agendar, hoje o OmiCash você faz por dentro do próprio OMIE, assim como o Conta Azul tem o banco do Conta Azul, que você consegue fazer por dentro do próprio Conta Azul. E o outro banco que a gente consegue fazer isso hoje, que a gente fazia por integração, mas agora ele já está com uma integração nativa, para fazer isso, é o Linker, que é um banco que a OMIE comprou. Se não me falha a memória, tá? Se eu estiver falando besteira, desculpa.
Mas se não me falha a memória, o OMIE comprou o Limiter. Então, assim, hoje o processo de fazer pagamentos, claro, putz, mas não tem o KNAB que funciona pelo Itaú, pelo... Claro, funciona, mas eu não quero pelo KNAB. Meu modelo de negócio não é utilizando o KNAB, é utilizando integração via API. Então, ou eu faço a integração eu mesmo, ou o sistema já tem nativamente com o banco. Então, para o meu modelo de negócio, como o Guto, o nosso modelo, tem que ter a integração com o banco. Se não tiver, quebra o nosso modelo. Por quê? Porque a gente vai gastar um tempo e energia para fazer esses agendamentos que a gente acha que são muito mais bem gastos fazendo outras coisas. Que é sentando e olhando o número da empresa para o cara e falar assim, cara, olha, isso aqui está errado, isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa melhorar, justamente para ninguém gastar tempo fazendo o operacional. Entendeu? Ele permite já emitir igual o Conta Azul. Imagina se a gente tivesse que entrar na prefeitura de cada um dos clientes para emitir nota fiscal, se a gente tivesse que entrar no banco de cada um deles para emitir boleto, por exemplo. Cara, você ia falar, se eu tiver 4 bancos, 8 prefeituras para entrar, acho que todo mundo vai concordar que fica um trabalho muito moroso, fica muito mais demorado, muito mais improdutivo do que ele poderia ser. Claro, se você está gastando tempo e energia fazendo isso, você não está gastando tempo e energia fazendo outra coisa. O que seria essa outra coisa? Cara, aí fica a teu critério. Quero correr atrás de mais cliente, quero curtir mais a minha vida, curtir mais meus netos, curtir mais meus filhos. Aí vai de cada um. Mas é um tempo que você não consegue, e uma energia que você não vai conseguir dedicar a outra coisa. Só antes da Andréia falar, Marco, imagina a dificuldade de você chegar para um cliente e falar assim, Marco, eu sei que a Infinity Pay tem as melhores taxas e que a Stone não tem as melhores taxas assim, mas é um caos. A Infinity Pay não tem um suporte bom e não te entregar algumas informações que são imprescindíveis para o seu negócio. Então, não necessariamente a gente deva decidir pela taxa, mas por algumas outras facilidades. É mais caro? É mais caro. Mas, pode falar, Breno. 2 pontos antes de passar para o André, que você falou da Infinity Pay, que é o seguinte. Primeiro passo, mas ele não é o mais barato. Eu respondo assim. Eu tenho certeza que nem tudo que você comprou na tua vida foi do mais barato. Eu tenho certeza que talvez o teu computador não seja mais barato, o teu celular não seja mais barato, teu mouse não seja mais barato, alguma coisa você vai comprar mais barato. Você fala, tanto faz, para mim você vai no mais barato. Mas isso para você pode ser tanto faz, mas para mim não é. E por 2 motivos não é. Por exemplo, a Infinity Pay. A Infinity Pay você não consegue saber qual que é a taxa da transação. Por quê? Eles deixam junto, na mesma taxa, a taxa da transação e a taxa da antecipação. Você não consegue distinguir na Infinity Pay o que é taxa de transação e o que é taxa de antecipação. Eu acho super importante eu conseguir ter essa distinção. Porque com a taxa de antecipação, eu vou falar, cara, ao invés da gente antecipar, toma uma linha de crédito no banco que vai ser mais barato. A linha de crédito está 1%, a taxa que você está antecipando está 2% ao mês. Ao invés de você antecipar o cartão, toma uma linha de crédito no banco até 1,50. Se você tomar até, vai ser melhor do que você ter a coisa. Então, eu não consigo fazer isso. Então, assim, para mim, do ponto de vista, mesmo que fosse 100% manual o trabalho, o fato de eu não ter as 2 taxas, eu já perco qualidade na tomada de decisão. E aí, claro, agora sou eu falando, Breno, pensando na automatização. A Stone, hoje, a gente consegue automatizar o processo de subir já dentro do OMIE. O da Infinity Pay a gente não consegue. Então, se eu tiver 10 clientes na Infinity Pay ou 10 na Stone, a Stone, eu preciso de uma pessoa que entenda da integração. Então, vamos supor que eu faça assim, para essa pessoa eu vou pagar R$5.000. Se eu tivesse uma pessoa para cada um cliente na Infinity Pay, se eu pagasse R$500 para cada um, eu estaria nos mesmos 5.000. A automatização não quer dizer que vai ser mais barato no curto prazo. A automatização quer dizer que no longo prazo, com certeza será. Andréia, por favor. Oi. Eu sempre esqueço de colocar meu nome. Eu entro com o da empresa. Não, e você aí entra com a câmera fechada, não dá para ver o rosto. Dá para ver o rosto, né? A minha dúvida, como que eu convenço um
cliente ou, sei lá, um lead que está prestes a fechar um contrato, dele utilizar esses bancos digitais. Porque eles já estão, entra na questão de educação que o Marco André falou, né? Às vezes a gente entra numa empresa para fazer um financeiro e aquele dono não entende nada, ele não entende nada, ele faz do jeito dele, ele acha que a gente vai fazer do jeito dele. A gente entra realmente para organizar e fazer do nosso jeito, para fazer entrar no nosso processo. E eu já peguei clientes que começou com 4 bancos e hoje a gente utiliza um, mas eu fui muito sutil nessa mudança. Eu não cheguei falando, pode fechar suas 3 contas. Né? Não dá, porque o cliente ele quer se sentir ali no controle da situação, ele quer sentir à frente daquilo. Então, eu fui muito sutil nessa mudança, mas tem clientes que eu ainda não consigo quebrar essas objeções, sabe? Eu acho maravilhoso isso que vocês estão falando, né? Do falando do modelo dele, o Breno falando da questão do OMIE, eu acho maravilhoso. Mas como você quebra essas objeções desses clientes que são resistentes a usar a conta digital, porque facilita muito o trabalho operacional? Como que a gente quebra isso? E essa questão, né, de fechar o cliente, que às vezes o cara fala, não, ela vai fazer do jeito dela, eu não quero que seja feito do meu jeito. Mas você sabe que precisa, né? Sabe que precisa. Às vezes vale a pena, será, abandonar? Não quero, ele não quer, então deixa quieto, deixa ele se virando. Mas será que tem alguma objeção que a gente poderia utilizar, né? De repente, alguma estratégia, alguma narrativa? Eu fico pensativa quanto a isso, porque hoje eu sou o meu comercial ainda, mas eu quero implantar um comercial, então eu quero ter um processo comercial aqui. E eu preciso que seja fidedigno. Para eu montar, para a gente fazer tudo acontecer, tem que ter essas objeções, né? O nosso processo é esse. Eu tentei lixar, realmente é muito complicado. Eu atendo alguns clientes específicos da área da terceira idade, né? LSP, home care. Mas é aquilo que o Guto falou. Mesmo nichando, cada um faz de um jeito. É impressionante. É impressionante. Agora, quando vocês trazem a ideia do modelo de negócio, de eles se adequarem ao processo, aí eu acho que a gente não precisa ficar atrelado ao nicho, né? E sim as ferramentas e a forma de como a gente trabalha. Mas como quebrar essas objeções? Por exemplo, o Breno, como que você fala para o cliente, a gente vai utilizar o Homecast, o cara já fala, não, beleza, na lata, já vamos fechar? Não tem nenhuma objeção? O Breno é na lata, o Breno é duro, ele é um cara... eu sou mais na lata que o Guto, eu sou mais na lata, mas eu acho que o importante é você entender, eu acho que sempre entender o contexto, sempre. Então, assim, o cara usa 5 bancos hoje. Desculpa, por que você usa os 5 bancos? Aí, talvez eles falam, puta, que eu precisei tomar empréstimo em um, aí depois eles não me liberaram empréstimo, aí eu fui para o outro, aí tal... A gente tem que pensar, cara, se esse cara está tomando tanto empréstimo assim, ou a empresa está crescendo um absurdo, ou ela está piorando a cada... Então, assim, eu quero entrar nesse barco que está afundando, aí você já... É um ponto de alerta para você entender onde você está entrando também. Mas eu acho que vale a pena você pensar em já... Putz, eu estou dando exemplo a gente já entra no exemplo do banco, mas me veio esse do crédito, e eu sei que tem muito cliente que já me falou isso. Então, o que a gente pode fazer hoje? Cara, é tentar achar soluções que não sejam, para empréstimo, que não sejam tão burocráticas ou que não sejam via banco. Sabe, do mesmo jeito que tem o banco digital ou tem, né, as fintechs de pagamento, etc., é tentar achar uma fintech de crédito e ver, cara, como é o processo deles? Cara, aí é sentar e dedicar o nosso tempo e a nossa energia para ter esses parceiros estratégicos. Do mesmo jeito que, no nosso caso, a gente entendeu que fazia sentido para a gente captar mais clientes, ser parceiro da Stone. E aí é uma parceria de fato que tem, nós somos parceiros oficiais da Stone. Mas essa parceria que eu estou falando assim, é ter uma carta na manga para conseguir quebrar essas objeções, entendeu? Então, assim, hoje a gente fala que a Stone, porque a Stone que a gente fala, olha, você precisa saber quanto que você está pagando de taxa. Você não concorda que você precisa saber quanto você está pagando de taxa? Pô, concordo? Senão, então, eu estou falando, você vai saber todo dia, que vai estar dentro do teu sistema todo dia, todas as transações que aconteceram ontem, hoje de manhã você já vai ter dentro do seu sistema, de todas as taxas que você pagou.
Então, assim, se a gente vai fazer isso com a rede, se a gente vai fazer isso com a Cielo, a gente não consegue fazer isso. Vai levar muito tempo, a gente tem que te cobrar muito mais. Então, assim, a gente tem hoje, a gente consegue quebrar uma objeção que a gente fala, olha, se for a Cielo ou a rede, vai custar 10 mil. Se for a Stone, te custa R$1.000. Qual que você prefere? O cara vai falar, porra, eu vou para a Stone. E ainda o cara consegue, às vezes, baratear a taxa dele. Porque a Stone tem preços bons. Ela não é a mais barata. A Infinity Pay, até a última vez que a gente olhou, era a mais barata. Mas é aquilo que eu falei. Você quer o mais barato? Você compra tudo que você compra. É o mais barato? Com certeza a pessoa vai falar não. Porque se ela falar sim, ela está mentindo. Porque ela não tem como saber todos os preços que existem no mercado de tudo que ela está comprando. Então, assim, ela não tem como te afirmar isso. Então, você entender. Claro, quando a gente está falando direto com os clientes, a gente consegue ver o que eles retrucam. E aí, como é que eu quebro isso? É uma objeção por objeção. Cara, isso aqui. Puta, não é porque eu preciso de empréstimo. Cara, eu vou falar com uma... como é que é? Creditas? Eu não lembro os nomes agora. Putz, mas se isso fosse uma dor que eu ouvisse muito, eu ia pensar numa solução dessa. A do cartão era uma dor. Puta, cara, a gente não consegue trabalhar com cartão. Puta, mas eu tenho. Aí o cara, não, eu preciso ter a maquininha, etc. Puta, e agora? Cara, é isso. Não, mas mesmo assim eu não quero. Aí, cara, aí não tem o que fazer. Entendeu? É a mesma coisa assim. Você vai, sei lá, se relacionar com alguém. Cara, vocês têm gostos completamente diferentes. Uma pessoa gosta de acordar cedo, outra gosta de dormir tarde, uma gosta de natureza, a outra é urbana. Assim, não vai dar certo no longo prazo. Então, assim, é melhor nem começar algo que eu acho que não vai dar certo. Em relação aos bancos, é você entender para ele por que ele... Qual o motivo que aparentemente que eles dão ou que aparenta para você que eles falam não para bancos digitais. Por quê? Eu falo isso. Se a questão for de segurança, você pode falar, não, a gente não precisa ter um banco só. Você pode ter um Itaú, Bradesco, que a gente faz os investimentos, as aplicações por ele, se você quiser. Mas o dia a dia, os recebimentos e os pagamentos, a gente faz por esse. Por quê? Se for pelo Itaú, vai te custar R$10 mil. Se for por esse, vai te custar 1.000. É aquilo. Se alguém sempre está pagando por alguma coisa. Sempre. Você tem que definir se quem vai pagar o preço daquilo é o cliente ou você. Porque se você absorve um cliente no Itaú, outro no Bradesco, outro não sei o quê, é você quem está pagando esse preço. Se não está do jeito que você quer. Estou falando do nosso jeito aqui exclusivamente. Eu sei que se a gente pegar um Bradesco da vida hoje e não usar o Linker ou não usar o OmniCash, quem está pagando esse preço somos nós. Então, ou a gente repassa esse preço para o cliente, ou a gente vai ter que absorver esse preço. Eu não estou disposto a absorver esse preço hoje. Então, é entender essas objeções e falar, cara, então são preços distintos. Eu acho que isso você já está deixando claro para ele. Se ele te perguntar o porquê, você fala, por uma questão interna de processo, que a gente consegue automatizar com um e não consegue automatizar com o outro. É o máximo que você tem que falar para ele. Do mesmo jeito que quando você pede um orçamento para algum serviço de alguém, a pessoa te fala assim, não, isso aqui custa 5 mil, isso aqui é R$1.000. Quantas vezes você pergunta por que é 5 mil e por que é R$1.000? A gente nunca faz esse tipo de pergunta. A gente simplesmente, beleza, esse é 5 mil, esse é 1.000. Vou pensar, obrigado. Ou falar, não, quero esse ou quero aquele. Então, assim, você trabalhando com dois preços nesse sentido, um com as tecnologias, com as ferramentas, com o processo do jeito que eu quero, e outro sendo do jeito que o cliente quer. Ok, ele vai ver que fazer do jeito dele tem um preço. E aí ele tem que ver se ele está disposto a pagar aquele preço ou não. Perfeito. E assim, André, colocando uma pulguinha atrás da sua orelha e te dando os parabéns. Por quê? Olha que oportunidade que talvez por essa óptica, por esse lado, por essa visão, nunca ninguém tinha te falado. Quando você chega até o cliente, você tem que ter uma segurança que ele não vai ser uma bucha. E o cliente, por sua vez, ele vai ter que ter uma segurança que você não vai dar tanto trabalho assim. Então, você vai chegar para o cliente e vai fazer um pequeno diagnóstico. Você vai escutar ele. Olha, Guto, eu utilizo o Sicoob porque eu tenho participações. E para mim faz muita vantagem ter o Sicoob dentro dessa cooperativa. Olha, Guto, eu gosto desse banco porque eu tenho uma facilidade. Olha, Guto, eu separo em 4 bancos porque na minha organização fica melhor ter em 4 bancos. Qual que é as estratégias que eu utilizo para poder minimizar essas dificuldades sem ser muito duro? Você fazer o quê? O Guto,
Pode falar. Eu queria dar uma sugestão. Eu tenho um amigo para perguntar ainda aí, está na fila. A pergunta dela dá o próximo café, viu? Dá. E eu tenho que sair daqui a pouquinho, por isso que eu já estou... Não, Não boa. sou mediador, não, mas eu estou agoniando vocês aí, para a gente... Eu vou terminar aqui com explicação bem rápida. E o que... A pergunta dela, eu acho que é bem abrangente, a gente pode entrar em ecossistema, a importância da gente ter toda uma rede de apoio no trabalho da gente, para agregar valor para o cliente, que não Qual é que seria o BPO. nome? Qual que seria o nome do tema? Oi? Qual que seria o nome do tema? Quebrando objeções? Não sei, podemos pensar. Podemos pensar. Não sei te responder na lata, não. Quebra de objeções, que o Breno falou, é interessante. E outra coisa que eu para falar também, assim, seu melhor vendedor vai ser sempre você, tá? Eu tenho vendedor lá do meu sócio, e assim, quem vende mesmo é a gente. Ou o cliente satisfeito, né? O cliente satisfeito às vezes vende melhor que a gente, porque o cara só vai falar bem. Indiretamente é você. Exato. Esse é um problema que eu também tenho, né? Às vezes a gente quer que a pessoa faça igual a gente faz, mas cada um tem um jeito de fazer. Então, é tentar fazer com que ele faça o melhor dele. Senão, a gente não vai sair do comercial, não sai da venda, né? Fica sempre ali. Mas sai do comercial e sai do operacional e vai para o comercial, que sua empresa cresce. Não, eu já estou nesse nível. Eu tive essa experiência. Eu já saí do operacional e estou no comercial. Agora eu quero sair do comercial. São vários temas que a gente pode falar. É isso aí. E André, só para concluir o raciocínio, você pode, depende muito da percepção de valor do cliente. Então, de maneira muito rápida, o cliente ele pode não estar percebendo um valor tão grande ao ponto de não querer de largar as ideias dele. Então, você pode atingir de algumas formas. A primeira forma é cobrando caro. Olha, um banco voltado para a tesouraria, eu não cobro nada, porque você vai ter uma segurança e tudo que é contas a pagar e receber a gente faz dentro dele. E você estabelece os bancos, ele escolhe. Você estabelece 3 bancos, ele escolhe. Segundo ponto, qualquer banco que você quiser colocar dentro da minha operação, se for bancos tradicionais, igual Conta Azul, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal, eu tenho um preço a mais para poder fazer a movimentação desses bancos até X movimentações mês. Então, assim, fica a seu critério. Se você quiser que eu faça, não tem problema, eu faço. Mas não seria inteligente a gente ter tantas opções assim. Mantenha as contas, faça uma experiência comigo, veja se faz sentido. Se não der certo, a gente volta a trabalhar da forma que você achar melhor. E para você conseguir garantir esse cliente, faz por etapas. Não necessariamente ofereça tudo. Ofereça para ele uma pequena consultoria, uma pequena análise. Deixa eu fazer o seguinte, já que o problema é os bancos, deixa eu analisar suas contas, o seu fluxo de trabalho, eu vou te dar um relatório, e aí você me diz se a minha percepção de análise para você faz sentido ou não, e se a solução que eu propor para você faz sentido ou não. Então, você pegando uma fatia dessa dinâmica, você consegue reverter essa objeção. Ao meu ver, é mais estratégico. Mas a gente continua, então, com Quebrando Objeções na próxima quarta. Antes disso, Flávio, por favor, meu caro, manda brasa para a gente finalizar com chave de ouro. Tá no mudo. Estamos vendo aí? Estamos vendo. Legal, legal. Prazer fazer parte desse café, muito legal. Estou iniciando nesse mercado de BPO financeiro também. Estou junto com o meu sócio, a qual ele tem uma empresa já de contabilidade. Está fazendo uma migração agora. A gente traz da empresa dele uma filosofia que se chama... A gente vende tecnologia com atendimento ao cliente. É isso que a gente hoje está focando aqui. E quando o Breno ele é muito direto, né, nesse ponto, eu concordo com ele, mas eu deixo aqui uma reflexão. Vale a pena a gente entender a fatia e que público é esse hoje que está no mercado. A média hoje dos empreendedores no Brasil é de 44 anos. A gente não está lidando com a geração Z especificamente. A gente está lidando com uma geração que tem dificuldade em tecnologia, tem dificuldade com adaptação em uma série de fatores. Então, às vezes, ao invés de você impor aquilo que você acredita ser melhor para o seu negócio, porque isso é a verdade, você olha o seu faturamento, você olha o seu processo, você olha a sua escala, você olha tudo isso, e é muito inteligente olhar isso sim.
mas quando é levantada a bandeira do BPO financeiro e o cuidado com o empreendedor, a virada de chave desse modelo de negócio de forma geral, nacional, é importante entender que a gente está vendendo um atendimento. E, às vezes, é importante até você vender esse atendimento, esse contrato de 3 meses, entendendo que você vai entrar num processo educacional com o seu cliente. Você vai mudar, você vai afetar a mudança de cultura, de entendimento dele. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele ama a Caixa Econômica e ele fatura 600 mil mês. E aí, qual é o meu papel hoje? O que eu entendi? Eu entendi que eu poderia ajudar ele a mudar a mentalidade dele. Então, eu consegui, depois no final do primeiro mês, com que ele abrisse uma conta digital, que ele trocasse algumas coisas. Então, olha as implementações que eu estou fazendo. Eu consegui que ele acessasse um Google Drive, alguma coisa a mais, enfim. Eu tenho colocado isso como um critério muito importante dentro do meu negócio e eu trouxe isso. A gente vende atendimento ao cliente, sabe? Me preocupado muito com essa parte educativa, com essa mudança de cultura. Eu fiz o curso até com o Eliandro e eu acho fantástico a forma que ele lida com essa visão do mercado, essa parte cultural, essa coisa de gerar valor. Eu gosto muito quando meu cliente vira para mim e fala: caramba, cara, você está mudando a minha vida. E é esse cliente que era a Caixa Econômica que hoje consegue usar o celular para pagar uma conta, coisa que ele não fazia. Então, é muito legal a visão do Breno. Acho que é isso mesmo, vendo num negócio de uma forma micro, mas olhando de uma forma macro para o meu negócio. Eu não estou lidando com a geração Z e existe uma galera precisando de pessoas que estão dispostas a agarrar esse osso e roer. E eu sou esse cara e eu vou roer esse osso. Lembrando que no final de 3 meses eu tenho um mapeamento, eu faço um mapeamento novamente com esse cliente, e se eu vejo que ele é um cara que é engessado e ele não está seguindo a minha linha de raciocínio de evolução, aí sim eu chuto o balde, jogo ele para escanteio, e infelizmente ele vai, nos próximos anos, talvez não vai conseguir prosseguir com a empresa dele, porque se ele não se adaptar, ele vai morrer. Mas eu tenho ajudado bastante gente tendo essa mentalidade de que eu sou um educador. Eu estou ajudando na mudança de mentalidade dele. Isso está surtindo muito efeito. Tem muitas pessoas precisando de pessoas assim e pessoas também que, como o Breno, eu acho fantástico. Breno a empresa do Breno é provavelmente a empresa da galera da geração Z. É a minha geração. Eu só quero a solução. Qual branco? Onde é que eu tenho que fazer? Tem que meter a cara na parede, eu boto meto a cara na parede, eu quero a solução. Eu sou essa geração. Só que o meu tio de 45 anos não é. Ele precisa de uma parte educativa. Eu queria contribuir só com isso. Eu acho importante até para a galera, quando pega isso, não olhar como algo... Nossa, então agora eu vou falar e se o cliente não me obedecer, eu não quero ele. Calma. Eu topo por isso. Eu voto Breno, o Guto, o Flávio já quase virou meu ídolo já. Eu descobri em 2 minutos que ele falou que ele é uma mistura de Marco André com Breno. Porque é a minha visão, e ele é sócio de um contador, né, de um escritório de contabilidade, assim como eu. Eu acho que é isso. Eu até ia falar isso, eu até queria ia falar isso. Onde eu vou vender um BPO financeiro ou eu vou vender uma solução? Lá, quando eu falo que o meu cliente preferido é um CNPJ, de preferência com problema, é muito nessa linha do Flávio. A gente está lá para fazer uma educação. Eu até falei isso lá no começo. Então, assim, a tecnologia é importante, mas esse misto, essa humanização da tecnologia, das ferramentas, é importantíssimo. Porque, igual eu já falei aqui várias e várias vezes, o empresário é um solitário. Ele não tem ninguém que conversa com ele e entenda tudo o que ele está passando. Porque a gente entende, a gente tem as informações e a gente tem expertise. Agora tem cliente que nem lembra que a gente existe. Eu não sei se vocês têm clientes assim. Tá rodando tão bonitinho, tá funcionando há tanto tempo que ele nem lembra que eu Mas existo. aquela conversa mês a mês, semana a semana, não ela... Tem, cara, eu não tenho. Eu sendo bem sincero, faz tempo que eu não vejo esse cliente. Ele tá lá em Portugal, tem 2 sócios aqui em Brasília. Eles estão todo o tempo mandando demanda, mas nem lembra de querer conversar com nada. Eles estão preocupados em outras coisas.
que é o cliente que não valoriza a conversa. Ele valoriza outra coisa. Entendeu? Tem o que valoriza a conversa, tem o que não valoriza a conversa. Lembra, alguns cafés atrás, um especialista, eu me fugiu o nome dele agora, que ele manda o relatório com uma pequena análise da inteligência artificial. E ele falou, cara, tem cliente que prefere 1000 vezes aquilo do que a gente sentar ali 1, 2 horas. Vai ter cliente que não vai querer ouvir a inteligência artificial e vai querer sentar as 2 horas e vai ficar 3, e se deixar, já emenda o happy hour depois. Mas tem clientes e clientes. Cada cliente vai valorizar uma coisa. Tem cliente que valoriza que você está fazendo agendamento, tem cliente que não vai valorizar tanto. Cada cliente valoriza uma coisa. Esse prefere eficiência, cada um tem valoriza. cliente que quer só eficiência. E aí eu acho que cabe aquele ponto que eu falei, entender. Se eu faço alguma coisa que é o meu padrão e aquele cliente não valoriza, se eu não estou gastando recurso, ok. Se eu deixar ou tirar daquele cliente, talvez seja indiferente. Agora, se eu estou gastando recurso para oferecer algo que o cliente não vê valor, aí eu deveria parar de oferecer aquilo e gastar aquele recurso oferecendo algo que aquele cliente veja valor. É igual comprar um carro bom. Vou ficar conhecido como o carrasco dos clientes. Olha, eu tô aderindo ao seu modelo, porque é igual comprar carro bom. Não, eu vou comprar esse carro porque ele não me dá dor de cabeça. Tá funcionando, tá bom, vamos embora. Mas assim, Flávio, eu concordo com você, tem essa pegada muito de ter essa manutenção. O José Carlos colocou aqui que ficou muito tempo sem falar com o cliente e o cliente se sentiu distanciado. É claro que tem que ter um equilíbrio. Tem que fazer uma manutenção, tem que dar uma atenção, tem a questão das gerações, tem cliente que prefere mais um jeito, prefere outro, e não é à toa que nessa sala aqui hoje, ninguém é igual a ninguém. Da mesma forma que mesmo que a Andrea pegue um determinado nicho, ela tenha percebido que todo mundo daquele nicho, mesmo sendo o mesmo nicho, acaba se tornando diferente. E o mais gostoso disso tudo, a gente está no café, debatendo e colocando esses pontos, trazendo insights, e a Andrea pôde perceber que, poxa vida, eu posso nichar por modelo de negócio, e que nunca ninguém comentou sobre esse tipo de coisa. E era algo que eu não imaginava escutar também, que pude aprender com outras pessoas aqui. Então, é algo fantástico, assim, esse tipo de debate, ele é muito enriquecedor, assim. É um dos pontos que me faz ficar apaixonado pelo café, e assim, concordo com o Flávio, eu até nem sei mais quais são as gerações, quais são as idades, mas existe essa necessidade. O André é um baita tempero aqui, imagina então ter um tempero de uma mistura com o Breno e Marco André, isso fica fantástico também. Na minha opinião, é um desafio absurdo, porque ao mesmo tempo que a média de idade nos CNPJs das empresas a nível Brasil é 44 anos. A média dos empresários é essa, tem 44 anos. E ao mesmo tempo que tem a dificuldade de implementação da tecnologia, dessa coisa atualizada para essa galera, ao mesmo tempo também existe uma dificuldade de você suprir a necessidade da galera da geração Z. É tudo tecnológico, tudo para ontem, tudo rápido, tudo visual, sabe? Então, eu acho que a gente tem um desafio gigante aí. Por isso que eu sempre resumo até o que o Breno falou. Sempre vou ter esse dilema. Eu vendo atendimento ao cliente, eu não vendo BPO financeiro. BPO financeiro é uma ferramenta, uma estratégia, pode ser tudo, mas a profissão do Flávio é atendimento. Eu trabalho com vendas, sabe? Atendimento ao cliente com tecnologia. E é isso. É uma coisa que até está migrando, essa visão da contabilidade, que ano que vem agora está lançando como empresa de tecnologia e vendendo atendimento ao cliente. Então, é um spin-off, é uma empresa spin-off, uma série de coisas. Dentro dela está a GPixel, que é o nome da nossa empresa de BPO financeiro, que também vai virar uma startup, por isso que a gente foca tanto no atendimento ao cliente, sabe? Nessa pegada aí. Legal, cara, maravilha. Seja muito bem-vindo. Depois, Flávio, me chama lá para a gente fazer algumas perguntas. Eu fiquei curioso com um detalhe, mas sem estender muito aqui, o tempo de vocês é valioso. Andréia, Breno, muito obrigado a todos que ficaram. José participou muito aqui pelas mensagens. Espero que o Breno tenha respondido aquele ponto que você colocou. Então, assim, é uma porta gigantesca a dinâmica de consultoria. Você tem possibilidade de crescer muito.
não feche as oportunidades, e para todos que participaram, muitíssimo obrigado. Vou subir o vídeo daqui a pouco para a nossa base, e não deixem de fomentar temas, de fazerem perguntas, para que a gente possa trazer aqui alguma das suas necessidades, ou alguns debates bons, acalorados. Isso é excelente. Perfeito? Obrigada, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Os caras, até mais. Tchau, tchau. Até mais.